Bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo Descontrolado, onde a gente começa no assunto e termina no outro. E se você caiu nesse canal por um acaso, já se inscreve aí e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje vamos falar sobre saúde, essas duas fantásticas enfermeiras. Uma é a Daniela e a outra é a Vânia, super amigas minhas. Hoje com uma clínica, mas eu vou deixar elas falar, tá? Mas tudo isso logo depois da vinheta. Muito obrigado, Daniela, muito obrigado, Vânia, por vocês aceitarem o nosso convite para hoje estar falando sobre doenças, prevenções e alguns sintomas, né? Que algumas pessoas elas não se identificam muito com o sintoma, mas se o corpo está avisando é porque alguma coisa tem de errado e precisa cuidar, correto? Mas antes disso, eu quero saber um pouquinho de vocês. Como que vocês entraram nessa área da saúde, da enfermagem? Qual foi a motivação que levou vocês até aí? Para chegar até aqui onde vocês estão? Pode começar, Daniel. Para começar, né, eu iniciei Ah, na saúde, com mais ou menos 18 anos, uhum. e quando eu Isso faz iniciei quantos anos? é melhor não falar. Ah, você não falou que eu tinha que Três. você não falou que eu tinha que revelar a minha idade. Isso não tava na parte. Isso não estava. Então vamos pular isso. É melhor. É melhor. Na verdade, faz 22 anos de formada, Certo. e aí eu iniciei mesmo na carreira devido a diversos cuidados com família, e eu acredito, assim, que realmente a gente é chamada para a enfermagem nos escolhe, né. A enfermagem é que nos escolhe, não Não é a chama gente que escolhe, é não somos verdade. nós Eu que acredito escolhemos. nisso. Eu também. A enfermagem nos escolhe, principalmente quando a gente está na qualidade de cuidar, né. Quando a Hum. gente está na qualidade de cuidar, que é o que nós vamos falar, eu percebo que, realmente nós somos chamadas para isso. E aí, mediante a família doente, a cuidados, mesmo sem ser formada, eu percebia que eu tinha uma proatividade para cuidar, né, doentes, de família, enfim. E aí resolvi fazer a primeiro eu iniciei com um curso técnico, Técnico de técnico de enfermagem. enfermagem. Fiquei como técnica de enfermagem por uns 2 anos, e aí depois eu me formei como enfermeira. Qual Foi qual é a diferença entre uma técnica e uma enfermeira? bastante. Hã. Técnico de enfermagem, ele se tá somente cuidando. Ele cuida, ele dá os cuidados, e ali naqueles cuidados, ele só dá aqueles cuidados porque a gente delega. Então, ele tem que fazer uma medicação, somos nós que pegamos a medicação, nós enfermeiros que colocamos os horários, e aí a gente delega para que ele possa fazer. Seria um ajudante. É, mas a gente funciona sem eles. São muito importantes, contribuem bastante. É É. necessário a É. gente falar deles, né? Uhum. Porque é um curso de 2 anos, o nosso é mais 3 anos, o curso técnico varia aí de 1 ano e meio a 2 anos, e o curso de Hum. enfermagem para graduar é de 5 anos. Então, assim, o fato não é que eu estudei mais ou ele estudou menos, é que nós temos limitações dentro de, né? O técnico tem uma limitação, ele pode ir até o cuidado X, o enfermeiro pode ir até o cuidado X, e o médico pode ir até o cuidado X. Então, o Certo. técnico não faz o que eu faço o que o técnico faz, mas eu não faço o que o médico faz. Entende? Então, por Entendi. isso, eu delego para os meus técnicos. E aí, Hum. só que sem eles, eu não, por exemplo, tocar uma parada cardiorrespiratória. O paciente parou, eu não consigo tocar a parada sozinha se eu não tiver o técnico. Eu preciso do técnico, ele é de extrema importância. Na verdade, um médico consegue tocar uma parada só com uns 5 técnicos, e não tiver enfermeiro, o enfermeiro estiver chegando, mas o enfermeiro e o médico sozinho não tocam uma parada. Entendi. Então a gente precisa do técnico, ele é os nossos braços. E a gente é que dá, a gente que delega, é a gente que direciona, somos nós que orientamos. Através deles, os técnicos passam para nós o que o paciente tem, o cuidado que ele deu, o que está faltando para o paciente. A gente dá uma aprimorada, passamos para o médico para que a gente possa fechar um diagnóstico. Às vezes o paciente entra para Quer dizer, os nós, técnicos são seus olhos e são ouvidos. eles, Ah, e são eles. vocês que faz a parte administrativa, seria mais ou menos Exatamente, isso. exatamente. Ah, A gente acaba evoluindo um paciente mediante ao que o técnico nos falou. O técnico deu o cuidado do banho, o técnico deu o cuidado dos sinais vitais, parâmetros, o técnico fez o curativo. O que ele me passa é o que eu descrevo, vejo o que está faltando,
passo para o médico e através do que eu falei, o médico vai. Vamos entrar com exames laboratoriais, vamos entrar com tomografia, vamos entrar. Porque o técnico sinalizou para a enfermeira aprimorou o que necessitava, passou para o médico e ali a gente consegue dar norte, uma melhora do paciente, né? Entendi. Então, no caso, se, por exemplo, falta o técnico de enfermagem, qual é o papel do enfermeiro nesse caso? Você teria que fazer o papel dele também, do Assumir técnico. Assumir tudo. Assumir Uau. o que o técnico faz e assumir o que nós precisamos fazer. E se por um acaso o hospital ele não tem recursos para isso, como que vocês se viram? É, Por exemplo, não tem medicamento, falta saneamento básico, né, de higiene. Como que vocês fazem? O hospital ele precisa dessas estruturas para funcionar, então a gente não vai encontrar um hospital sem a infraestrutura básica, até porque senão tem uma intervenção da vigilância sanitária, né? Só que o que acontece é assim, a gente tem um absenteísmo de profissionais. Então, muitas das vezes, a gente tem escalado 5 técnicos e ocorre de ter 3 faltas. E a gente só tem 2. O enfermeiro precisa assumir, porque o enfermeiro é capacitado para fazer toda a função do auxiliar e do técnico. Certo. Né? Então, o enfermeiro vai, é aquilo que a gente estava até comentando hoje. Existem alguns hospitais que ele só tem um enfermeiro assistencial. Então, o enfermeiro, ele presta todos os cuidados da função do auxiliar e do técnico. Então, numa UTI de um hospital de grande porte, de nomes renomados, só fica um enfermeiro. Não tem o auxiliar e não tem o técnico. Só que eles têm um quadro muito maior de funcionários. Então, eles têm um quadro maior de enfermeiros nesses locais. Certo. Né? Então, eles conseguem dimensionar. E nesses casos, quando tem esse absenteísmo grande, a gente não consegue o empréstimo de outros setores, nós vamos fazer exatamente isso. O enfermeiro vai dar todo esse suporte. Uau! E o papel de vocês quando, por exemplo, eu preciso de um medicamento para um paciente X, mas tá faltando esse medicamento. Como que vocês se viram nisso? Não faz? Deixa o paciente... Na verdade, se está faltando, a gente vai sinalizar o médico. Certo. Principalmente quando é um antibiótico. Antibiótico, o médico, a gente coleta exames laboratoriais, né? É exatamente o que é o X da questão. Coletou exames laboratoriais, viu quais são as bactérias que é necessária para, na verdade, a gente entrar com uma medicação para matar aquelas bactérias. E aí Certo. pediu X medicamento, não tem? Aí a gente vai coletar novos exames para qual bactéria, qual resistência aquela bactéria tem, conforme aqueles antibióticos que nós vamos ofertar. Então, de repente, ele pediu dipirona, que o dipirona não é, na verdade, uma medicação que seria para essa bactéria. Mas, por exemplo, pediu um dipirona e não temos, a gente vai com Tilenol. Entende? Pediu dipirona, Tilenol não temos, a gente vai com Voltaren. Enfim, o médico vai entrar com não tem X, o que ele faz? Ele sugere outros. Mas nós que temos que sinalizar. Pode falar. Mas ele que tem que, por exemplo, ele prescreveu a dipirona, Certo. mas não tem. Certo. Aí você pode dar o Tilenol ou você tem que informar o médico e depois ele dá o Tilenol? Às vezes, Porque é o único que tem. O médico pode colocar assim, se necessário dipirona, se necessário Tilenol. Então, assim, não tenho dipirona, eu posso fazer o Tilenol. Né? Tá prescrito. Mas tem que estar prescrito. A Entendi. prescrição é do médico. Lembra que eu falei que nós temos algumas limitações? O técnico faz até certo ponto, passou. O técnico pode pegar a sua veia, mas só as veias que estão na periferia, o que significa só aquelas que estão mais próximas do Que tecido. dá pra ver, Só certo. aquelas que dá para ver e palpar. O enfermeiro pode pegar as que estão mais profundas, porque a gente tem idade, estudamos para isso. E o médico pega centrais. Então, lá no meinho, lá próximo do coração. Então, nós temos algumas limitações. O técnico realiza, executa a medicação. O enfermeiro, na verdade, a gente apraza a medicação e o médico prescreve. Então, a prescrição do dipirona, do Voltaren, vai ser sempre do médico. Sempre dele. Quem apraza o horário para fazer, se tem, se não tem, é a enfermeira. E quem realiza é o... Certo. Então, nós somos uma equipe. Mas e se por um acaso faltou o medicamento que precisa? Por exemplo, eu preciso do paciente que ele baixar a febre dele. Certo. Né, falando do modo geral para o público poder entender. Certo. Né, sem muito nome técnico. É. Não tem o medicamento, mesmo você indo lá no estoque, conversando com a administração, com o RH, falando, não tem esse medicamento.
Qual o procedimento que vocês fazem para pessoa com febre? Por exemplo, nós temos algumas técnicas um pouco arcaicas. O pessoal chama de arcaico tudo que é fora da indústria farmacêutica. Sim. Por exemplo, colocar gelo, deixar o corpo esquentar, mas a cabeça esfriar, porque o cérebro é feito de gordura e ele pode derreter e, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito aqui Pronto, também, né? é. Porque mas você estuda medicina? Eu falo, não, estudei sim, por isso que eu tô falando com tanta propriedade, só não sou formado, mas ninguém me impede de estudar, correto? Opa! Mas eu não tô medicando, então, mas eu Tá conheço. tudo ótimo. Vocês podem fazer algo pelo paciente sem, por exemplo, faltou um médico, não tem médico. te dar Vocês um estão exemplo, entendendo eu onde eu vou- tô querendo chegar? Sim. Vou Se te dar vocês o- conhecem uma outra técnica que vocês podem aplicar. Que não seja que não seja Medicamentosa. medicamentosa, Medicamentosa. sim mecânica. Mecânica, Vou correto. te dar o exemplo de uma criança. Uma criança no socorro, uma temperatura elevada, tá? Certo. Então, de repente, o médico está conduzindo essa questão de ter parada, de estar um outro procedimento. A gente sempre vai ter um outro médico para dar esse suporte, mas suponha que a gente não tenha. A gente pode colocar essa criança no banho, tá? E a gente pode fazer aí o resfriamento da temperatura corporal dessa criança. Então vocês podem Isso, a fazer gente isso. pode fazer Sim. isso. Tanto a gente as pode- enfermeiras quanto as técnicas. A gente Ah. pode pegar e colocar essa criança no banho e aí fazendo o resfriamento dessa temperatura. É porque hoje o que eu percebo é que toda a saúde ela gira em torno da indústria farmacêutica, mas existem outros métodos, tanto que não vou falar isso aqui, mas vocês entenderam, Sim, né? E sim. funcionam Sim. e muito bem. E quando o paciente dá entrada no ambiente hospitalar, ele gira em torno da indústria farmacêutica. É uma pena isso. Entende? E assim, olha, lembrando que o paciente tem febre, e é uma febre que não passa, ainda que a gente faça o resfriamento corporal. Fizemos o resfriamento corporal, baixa, mas antes de 6 horas ela retorna. Se ela retorna, significa febre. O corpo está sinalizando que tem bactéria em algum lugar. E a infecção e a bactéria não consegue ser paralisada se não entrarmos com o tratamento. Entende? Certo. Então, a medicação é necessária dentro do ambiente hospitalar. E quando a gente fala de ciência, quando a gente fala, de repente, porque assim, hoje agora a gente estabilizou o assunto febre, né? Mas Uhum. assim, nós temos convulsão, por exemplo, né? Tem paciente que Certo. convulsiona. E dentro de casa, o familiar leva e conduz e acaba nem levando para o pronto-socorro, entende? Mas a convulsão desse paciente aconteceu e ocorreu por conta do quê? É necessário a gente fazer exames, é necessário para parar Para naquele saber a causa, momento, né? pra saber a causa e para parar naquele momento, para a gente estabilizar o paciente naquele momento, é necessário entrar com medicamento. Hum. Então, assim, ainda que a gente queira sair fora um pouquinho, a gente tem até medicamentos fitoterápicos, que funciona muito bem, né? Que são medicamentos à base de ervas, para o paciente chegar a fazer uso de medicamentos fitoterápicos ou alguma outra ação, é porque já foi tratado com o medicamento. E não resolveu, não teve um efeito. resultado. Isso. As outras questões, por causa que já procurou ajuda na questão da indústria farmacêutica e não teve um bom resultado, ou não se adaptou, e aí procura. Existe. Às vezes até teve resultado, mas assim, o paciente teve resultado, mas não teve resultado exatamente, não fechou o diagnóstico do paciente, não Uhum. teve um resultado. Aí o que acontece? Vai para as medicinas alternativas, no intuito do quê? De complementar. Passa com o neuro, para poder tratar essa convulsão, vai para a medicina alternativa e complementa. Entende? Acaba Sim. complementando. Acabam se socializando, a gente encaminha, direciona, e aí, quando realmente dá certo o negócio, a gente às vezes nem sabe se foi euro ou se foi pelas medicinas alternativas, mas o que aconteceu é que casou. O conjunto é assim, se o resultado é positivo, Casou. Ótimo. tá ótimo, né? Exatamente. O O paciente saindo beneficiado tá bom. tá bom, Tá ótimo. ele não queria isso, queria sanar aquele problema, então o problema foi sanado. O que eu ando percebendo é que assim, algumas pessoas andam com septicemia. Você acha que isso é por causa do ambiente de trabalho, os maus cuidados ou os antibióticos que ficaram fracos? Eu acho que a septicemia tem muito a ver com, na verdade, com a equipe e com a forma que a equipe. A septicemia, quando a gente fala dela, a gente fala do tempo. O tempo é vida.
entende? O Perfeito. paciente chegou com sepse, se ele já foi diagnosticado com sepse lá na triagem, quem diagnostica sepse do paciente, quem sinaliza sepse do paciente, são os enfermeiros. Hum, E os enfermeiros têm que fazer na triagem, no acolhimento, quando o paciente dá entrada na porta, entende? Deu uhum. entrada na porta do pronto-socorro, Tem o enfermeiro, sinais. se tem os sinais, são 2 sinais. Se o enfermeiro percebe que tem e o enfermeiro já abre o protocolo de sepse, a gente conduz. O problema é, nós temos, exatamente como a Vânia falou, a gente tem um absenteísmo muito grande de enfermeiro, absenteísmo muito grande. Isso, hospitais aqui de Guarulhos, né? Absenteísmo muito grande de enfermeiros e de equipe. E aí, o que acontece? Nós temos aí dentro de uma UPA, dentro de um pronto-socorro, um enfermeiro na porta para atender 10 pacientes, 20 pacientes hora. Entende? Sim. Imagina a gente aqui 1 hora e entrar 20 pessoas e a gente ter que atender essas 20 pessoas. Às vezes, mais da sepse passa percebido. O enfermeiro não sinaliza que é sepse, chega para o médico, passou pela triagem, chega para o médico também não percebe porque o paciente acaba não falando, passa pela sala de medicação, mascara com uma medicação, somente uma medicação, volta para o médico porque deu uma estabilizada, dá alta, quando na verdade nós deveríamos tratar uma sepse, deveríamos cuidar de uma sepse quando não foi sinalizada, entendeu? Se não foi sinalizada, porque qualquer tipo de tratamento for realizado, se for feito, o paciente, principalmente se for, dependendo das vias, se for endovenoso, o paciente já tem uma melhora momentânea. Se a Certo. sepse não foi sinalizada, como tratar ela? Entende? E nós temos anti-inflamatório e antibiótico, né? Então, um é para infecção, né? E o outro não. E aí as pessoas não, sem o conhecimento, acabam se automedicando. E aí cada vez torna essa bactéria mais resistente. Cada vez assim, as pessoas quando adquirem mesmo a doença que precisam do antibiótico, ele não tem mais efeito. Isso daí que você está contando é uma história muito aceita pela indústria farmacêutica, pelos pseudocientistas. Agora eu vou falar uma coisinha que o Pedro vai gostar. Será que a bactéria, que é um organismo simples, evolui ao ponto de suportar aquele antibiótico? Ou talvez a indústria farmacêutica estão fazendo antibióticos cada vez mais fracos para poder vender mais? Porque quando você não derrota uma bactéria, ela prolifera de novo. E você toma o medicamento certinho. Porém, o que está na composição do remédio, será que é o certinho? Porque se você compra remédios feitos em 1940, por exemplo, o Bactrim, antibióticos foram remédios de guerra. Foram fabricados justamente, né? Tudo que a gente usa hoje foi militar. É ou não é, Pedro? Tudo é militar. Tudo. Por que os remédios que hoje não têm mais patente estão sendo demonizados e supostamente antibióticos mais caros estão sendo cogitados? São prescritos, né? A gente sabe que o Bactrim, ampicilina, Ampicilina, né? sim. Bezetacil, são medicamentos que a gente sabe que eles são amplos, pegam várias bactérias e eles dão super certo. Mas o que acontece? Nós temos muitos representantes. Os representantes entram na sala, conversam com os médicos e oferta outros medicamentos, né? E, infelizmente, nós somos das pessoas que ficam ali como subordinadas. Aquilo que o médico vai prescrever. Não pode questionar. Não dá. Porque o outro é o que tem um diploma. Não tem como questionar. Né? Eu entendo. Aí a gente acaba, você entra com uma gripe, dizendo que tá com uma gripe, dizendo que tá com vômito, dizendo que tá com diarreia, sabendo que para gripe você vai tomar muito antitérmico, analgésico. Porque não existe remédio para vírus, né? Hidratação. Mas aí você sai de lá com uma medicação prescrita e cara. Que na verdade a gente acaba. E detalhe, foi direcionado. A gente acaba ficando refém. E foi direcionado por um. Né? Sim. Foi direcionado pelo médico e como não tomar? Então, isso daí de cercear a sua liberdade no poder de escolha, principalmente de compra, isso eu sinalizo como ato médico.
Eu sou totalmente contra. Tanto que eles quiseram colocar a acupuntura, que é um patrimônio histórico de mais de 5.000 anos, dentro da prescrição deles. Como que você vai prescrever acupuntura? Porque qualquer um pode fazer, você pode aprender, se ele que é bombeiro pode aprender, qualquer um pode e Isso. sabe que hoje tem ótimos resultados e não é medicamentoso. Então existe uma demonização, Mecânico, né, que nós tínhamos exato, falado, né? é o É o mecânico. mecânico. E não tem medicamento ali nas Isso. agulhas, até tanto que já me perguntaram, mas você coloca algum remedinho nessas agulhas? Não. Mas E às como vezes que ela Mas pega funciona? pontos específicos, né? Exatamente. Pega pontos específicos. Eu tenho a minha nora, né? Tem enxaqueca e faz acupuntura, quando faz. Pega pontos específicos que ela fica Que fica bem. 100% sem ter a Exato. dor, né? Eu fiquei maravilhado quando eu me beneficiei da acupuntura. Eu falei, eu preciso aprender isso. Cara, deve ser uma coisa tão simples você colocar ali no pontinho, é só uma agulhinha e tal. Ah, não é. Não, Não, é a gente complexo. é aquilo que a gente fala, a gente tem todas as práticas interativas, Sim. a gente tem a questão da aromaterapia, né? Eu trabalho com amamentação e fazer uma criança, né, um RN dormir com essência de lavanda é a coisa mais linda do mundo. Você consegue fazer assim, a mãe olha e fala assim, Nunca mais a mãe quer saber de outra coisa. a mãe fala, o que que é isso, né? E essa, Só- prática vocês colocam dentro da Isso, clínica de vocês, Sim, né? exatamente. Enfermagem. Né? Então a gente Enfermeiro pode prescrever. Legal. Então a gente consegue fazer especializada, né? isso, você consegue fazer, tranquilizar essa criança, trazer um ambiente mais relaxante, você consegue fazer até um banho, né, com essência de lavanda que você consegue acalmar essa criança. E a mãe fala: "O que que você deu para ele? Né? O que que você medicou, meu filho?" Não, a gente não medicou em nada. É só Só aromaterapia. aromaterapia, Pô, exatamente. que bacana. E vamos falar um pouquinho da clínica de vocês. O Isso pessoal de mesmo. Guarulhos, então, já sabe quem procurar quando tiver com. Isso. Quando precisar fazer uma criança dormir, né? Quando precisar de um cuidado para o idoso, quando tiver alguém hipertenso, com diabetes, né? Com toda essa questão. Eu tenho pós em estética também. Na verdade, que legal. na verdade, eu sou enfermeira esteta. E o Hum. diferencial da enfermeira esteta. Explica um pouquinho, não O entendo. diferencial da enfermeira esteta é que a enfermeira esteta ela nunca vai fazer uma estética, nunca. Nós nunca vamos fazer uma estética se o paciente não estiver bem fisiologicamente. Entende? Tá, Então, saquei. hoje em dia a estética. Por isso acontece muitos casos de que a pessoa vem a entendeu? óbito. Você entendeu? Entendi, sim. Hoje em dia a estética banalizou, né? É. A estética banalizou. Sim. Onde você chega, tem pessoas fazendo o nariz, pessoas fazendo boca, pessoas. Onde você chega, né? E aí, o que acontece? Eles chegam numa clínica de estética, as pessoas perguntam pra nós, né? Nossa, mas eu vim fazer estética, tem que ver pressão? Sim, tem que ver pressão. Uma coisa óbvia. Aham. Tem que ver pressão, tem que fazer anamnese, eu tenho que saber do seu histórico patológico, se você toma alguma medicação, Se é você não toma. diabético. Exatamente. É. Entende? Eu Uhum. mexo com uma estética invasiva, eu vou perfurar, eu vou fazer. E aí, o que acontece? Se você é diabético, você não tem uma boa cicatrização. Ou se o paciente. Exato. Ou se o Entendeu? paciente se alimentou antes. Você entendeu? Eu já Ou você tive tem- tanto caso de desmaio. tem hipoglicemia, Nossa. desmaia na nossa mão, e aí? E a diferença do enfermeiro esteta para os outros estetas é que quando chega conosco, a gente faz uma anamnese e já teve pessoas, inclusive, que eu neguei, que eu não fiz. Mas por que que eu não fiz? Porque eu não estava bem fisiologicamente. Entende? Teve uma mulher que chegou para fazer uma escleroterapia comigo, que é uma queima de vasinhos. Quem não sabe, Escleroterapia, queima de vasinhos. é queima de vasinhos. É o Tá. PEN, né? A gente faz aquela. Quando ela chega com a perna, né, cheia de vasinhos, e ela quer Certo. sumir com aqueles vasinhos. E ela queria, porque queria. Veio na clínica por 2 vezes, eu falei, então vamos fazer. Só que nas 2 vezes que ela veio na clínica, ela estava com uma glicemia de 259. Como que eu vou fazer um procedimento invasivo numa paciente com uma glicemia de 259? Aqueles pequenos furinhos que eu fiz na perna dela para poder queimar aqueles vasinhos, se acontecer da glicemia dela aumentar um pouco mais, aqueles pequenos furinhos que eu fiz com uma agulha de insulina, Vira uma vira uma ferida. ferida. Entendi. Vira uma ferida. Aí, em vez de ser benéfico, entende? Aí vai ser maléfico para ela, para mim. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade quando a gente fala de estética, de amamentação, quando a gente fala de orientação, que é a saúde de alguém. Porque dentro da área da saúde temos alguns. Acho que não pode falar esse nome, mas tem algumas pessoas com um transtorno psicótico. Não pode falar a palavra, porque eu vou ser cancelado. Né? Vocês entenderam, né? Psi, né? Eu gosto muito de ovo de pata. Então,
Então é assim, temos muitos mercenários que não tá nem aí. Se a pessoa é diabética, hipertensa, vai realizar porque Nem quer sabe aquele que dinheiro. nem sabe. Ou nem faz As pessoas anamnese, não, né? não faz anamnese, as pessoas não sabem, por exemplo, sentou na minha mesa, então tá bom, a gente alinha valores e começa a fazer, e aí, quando a gente percebe, entende? O paciente é patológico e quer fazer, porque todo mundo quer fazer estética hoje, porque ficou mais fácil, né? Hoje você não precisa Ficou mais ficou acessível, mais né? acessível, você não precisa procurar o cirurgião plástico para que você precise levantar e empinar o bumbum, deixar ele mais durinho, não precisa, não é necessário. A Não, gente é só consegue. procurar um bom educador físico, tá? Depois entra na minha página. @ Fluir da Vida Oficial, que tem vários exercícios para você fazer em casa, para o bumbum ficar lá em cima e ainda você melhorar o seu empinadinho. Bumbum na nuca, isso. E ainda melhorar o seu sistema cardiovascular. Então entra lá, Fluir da Vida, @ Fluir da Vida Oficial, no Instagram e no TikTok também. Mas dá certo comigo também, viu? O pessoal que é mais preguiçoso pode procurar ela também. Tem não tem umas problema fotos de nenhum. bons resultados. Pode. Mas lembrando que eu só trato aquele que tem saúde. Já que é saudável, né? Aquele que é saudável. Não tem como a gente faça o bioestimulador e precisa ter saúde. O que é o bioestimulador? O bioestimulador, ele bioestimula o colágeno. Mas é um aparelho? O que é? Não é agulha. O bioestimulador é o produto. Ah, tá. Então, eu mexo com hidroxopatia. São alguns produtos que a gente. Ai, meu Deus. que a gente- Falou grego pra mim aqui. Mas depois a gente vai fazer um podcast só pra falar pra sobre isso, tá? vai Que é ficar só uma legal, pincelada. vai ficar bacana. Fiquem ligados, hein? Mas são produtos que a gente introduz que na verdade é invasivo. São bioestimuladores. Que Legal. dá super certo, é bem legal. E é bem bacana. São procedimentos que são bem legais, mas a gente vai fazer um outro podcast para isso. Não, a gente vai falar sobre isso. Mas hoje a gente vai falar exclusivamente sobre diabetes, né? Exato. Quais os sinais e sintomas do diabetes? O que aparece para vocês e como vocês cuidam disso? Diabetes aparece bastante, né, Van? Bastante. A diabetes, geralmente, ela aparece para gente, pacientes mais idosos. Certo. Pacientes mais idosos aparecem com a gente, para nós com diabetes totalmente descompensadas. E por que eles aparecem para nós com a diabetes descompensada? O Sistema Único de Saúde, pode falar isso? Foda-se. Sistema Único de Saúde, o SUS, não tem perna. Tem as limitações. Tem as limitações e não consegue realmente fazer o que é necessário. Não consegue direcionar, não consegue educar os nossos pacientes. E aí, quando chega para nós, chega descompensado. São pacientes que estão totalmente descompensados. E aí, o que a gente precisa fazer? Isso tudo pela má alimentação e a falta de exercício físico, correto? Falta de As exercício. orientações para As isso, né? orientações, eles não têm educação quanto à diabetes, quanto à própria Exato. doença que eles têm. Sim. Entende? E quando chega um paciente desta maneira, a gente tem que reeducá-los e reeducar quanto à educação, a educação alimentar. O exercício físico é muito difícil. Muito difícil. E aí, quando eles já chegam para nós dependentes da insulina. A gente chama eles de insulínico dependente, entende? Aí já chega para nós dependente da insulina. Isso é ruim, é grave, porque quando a gente pensa, não, são pessoas que esquecem de tomar a insulina, aí aquele açúcar fica parado na corrente. E o açúcar que fica parado na corrente sanguínea é o que faz o paciente a ter o quê? Acaba necrosando as extremidades, que é onde a gente fala que é as áreas mais longe do corpo, né? Onde que é a sua área mais longe do corpo? Seu pé, As mãos. suas mãos, e acaba O tendo pé é pior porque você não tem um fluxo, um retorno sanguíneo uma satisfatório, né? distância muito grande, É muito né? grande. E aí esses pacientes acabam tendo aí, quando já chega para nós, já chega pra gente com uma fui na manicure, passei na manicure, fui fazer a unha, a manicure tirou um bifinho, aquele bifinho ela perde o dedo. Meu Deus, Perde. é sério Perde, isso? perde. E não é uma ou duas. É a maioria. É totalmente sem entender, sem entendimento do que está acontecendo. E não são só os idosos. Nossa, isso é É perigoso. muito. E aí eu e a Vânia trabalhamos com reeducação. A gente trabalha com essa reeducação. Nós trabalhamos com coleta de exames laboratoriais, porque os exames laboratoriais dão norte para tudo. Entende? A gente descobre, por exemplo, que um paciente está. Lembrando que a diabetes, a princípio, ela é silenciosa.
por ser silenciosa, ela não sinaliza para a pessoa. Entende? Tem um paciente novo com a gente, que entrou com a gente no Hospital Pimentes, enfim. Ele deitou enxergando, acordou sem enxergar. Meu Deus do céu. Perdeu a visão. Tem paciente, por exemplo, de 27 anos que passou conosco um mês, no segundo mês ele já estava com formigamento nos pés, no terceiro mês ele estava com a vascularização totalmente prejudicada, retorno venoso prejudicado, e a vascularização que nós temos, da mais distante do coração, onde é? Da cintura para baixo. Uhum. Então, só o pé dele foi prejudicado? Não. Ele começou a ter Disfunção erétil. disfunção erétil, não conseguia mais ter uma relação por completo, começou a ter essa falta não ficava mais ereto, não conseguia ter mais ereção peniana. Pro homem isso Isso é a gravíssimo, morte, né? Não Porque conseguia, de jeito nenhum. Aí nós falamos, bom, então a gente vai tentar entender para ver até que ponto. Aí vimos que realmente somente o medicamento via oral não estava mais fazendo efeito, entramos com insulina, mas ele realmente perdeu a potência. Foi um paciente que perdeu potência, também perdeu um dos dedos do pé. Um paciente que não passou mais somente com endócrino. Ele não passava mais só com endócrino, precisou passar com psiquiatra. É um paciente de 27 anos, né? nossa, Com que disfunção novo. erétil, potência sexual, tem os dedos do pé. Então Pô, mas como é que ele chegou até esse ponto? Ele também não se cuidava, né? Não praticava exercício, não comia direito. Então, nesse caso, é diabetes tipo 2, né? A diabetes tipo 2, eu costumo dizer que diabetes tipo 2 a gente vai atrás dela. Nós vamos. Tem cura, tá? Você entendeu? A tipo 2, a gente acaba indo atrás dela. A gente come errado, nós comemos errado, nós bebemos errado, e ainda tem os fatores relacionados, que são os fatores de risco. Tabaco, né? Bebida, o álcool e o tabaco tá totalmente relacionado. Sedentarismo todinho. Sedentarismo. Tá totalmente relacionado. E quando pensa que não. E o consumo do álcool, o consumo do fumo, eles se associam, e quando vai ver o fígado não funciona. É um abismo que puxa o outro. Uhum. Literalmente. Um abismo que puxa o outro. Então o fígado dá uma parada, os rins também ficam totalmente em déficit. O pulmão, a fecha dos alvéolos, não tem oxigenação, ou seja, imagina o furdúncio que tá lá dentro, oxigenado né? não chega, Exato. né? E aí, quando nós vamos ver, realmente é um paciente que já chega para nós já no estado crítico. Por isso, essa nossa reeducação, a coleta de exames laboratoriais, a orientação de enfermagem. É todo o cuidado, né? O paciente precisa entender que ele está doente, né? E se cuidar, porque assim, o primeiro ponto é a negação, né? Então você vê que assim, as pessoas saem do consultório médico com o diagnóstico de que está diabético e fala: não, não, é só um dia que eu comi mais açúcar. É aquilo que a Daniela falou. Eu comi mais açúcar, eu tive uma glicose um pouco mais alta e o médico já me deu um diagnóstico de diabetes. E aí ele não se cuida. Eu falo mesmo por conta do meu tio. Eu tenho um tio, assim, super novo, e o médico deu o diagnóstico para ele, e ele não. E o tio, você precisa se cuidar. E mesmo sendo um profissional da saúde, passando essas orientações para ele acabou não seguindo. Então, assim, não fez uso de medicação, não fez uso do exercício, porque a gente não consegue controlar o diabetes sem o exercício físico. Entendi. Né? Então, ele não fez uso de nada disso. E aí, por final das contas, ele acabou tendo uma amputação da perna, né? Então, assim, toda a perca da locomoção dele, né? Toda a perca da vida dele por conta dessa situação. Hoje ele fala assim: agora eu tomo remédio. Agora. Né? Então, precisou Quer dizer, chegar. na hora que a água já, né? Já, o copo transbordou, né? Precisou Na hora que ele transbordar começa, tudo. não tem a educação da prevenção, Ele né? precisou ter uma amputação. Pra cair na real, né? Para entender. Então, assim, hoje a gente vai fazer uma glicemia capilar num paciente e a gente vê extremamente alterado. E a gente fala: o paciente precisa se cuidar. Né? Precisa entender, tá bom, tá difícil, o que a gente consegue? A gente sabe as limitações do Sistema Único de Saúde. Certo. Então, dentro das limitações, o que a gente vai fazer? O que a gente consegue te acompanhar? E muitas das vezes eles não vêm. Né? Então, e aí fica nessa situação. Sozinho em casa, não vai conseguir resolver nada, né? Precisa vir para pedir ajuda também. Pois né? é, né? Hoje, em especial, nós viemos, antes de vir aqui contigo, nós estamos vindo. Dentro de tudo isso, a gente faz o quê? Nós fazemos alguns dias específicos dentro de um calendário patológico, né? Nós temos um calendário patológico, onde em janeiro a gente fala de uma patologia, fevereiro a gente fala de outra patologia. E no conhecimento das pessoas, só existe o Setembro Amarelo, né? O Outubro Rosa
E agora que está Novembro acontecendo Azul. o Novembro Azul. Porque o homem não cuida da saúde. E hoje, em especial, nós pegamos, acho que uns 3, nós fizemos um combo, Ação. uma ação. Legal você ter falado do Novembro Azul, porque lá na @Fluir da Vida Oficial no TikTok, principalmente, tem exercícios imperdíveis para sua próstata para manter ela saudável, tá? Mas não se esqueça, PSA primeiro e depois exame de toque. Muito bom Não você ter pre- falado disso, muito Exercícios PSA pélvicos. em dia não vai precisar de exame de toque. bom. E as pessoas perguntam para nós o que é o famoso PSA, né? Porque nós divulgamos o PSA dentro dessas ações que a gente faz. Nós temos aí palestrado, que primeiro a gente palestra aqui, na verdade é o que nós estamos fazendo aqui para aqueles que te acompanham. Pro meu nicho, né? Pro nosso nicho. Nicho de Isso. trabalho. Que é saúde. Inclusive, quero agradecer, né? Porque não tem aí pessoas que faz isso, né? Que busca a saúde para que possa replicar isso. Né? Exato. E aí a gente palestrou essa semana no Hotel I, palestramos no Hotel Pool. Nós temos palestrado em alguns hotéis para poder trazer saúde para a Que equipe. legal. Para a equipe. Mediante a palestra. Mas para quem quer esse tipo de orientação de vocês, qual o telefone que eles podem estar acessando? Pode estar acessando o nosso. Qual que é? 9 4180 7939. Quer falar Isso. mais um? Ah, esse tá bom. Esse já dá. Fala de novo, eu não entendi. 9 Ah. 4180 7939. Ótimo. A gente Aí se consegue quiser algumas orientações dentro de empresas. dentro de empresa. Nós palestramos dentro das empresas. E após a palestra, a gente faz um combo do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Porque se a empresa ela cuida da saúde dos funcionários, né, não pode. Ó, que mundo chato a gente tá vivendo. Os colaboradores, né? Que às vezes não colaboram, Mas eles colaboram com nada. Se ela Né? cuida, o que a gente vai deixar de ter? Aquilo Falta. que a Vânia falou. Absenteísmo. Isso. Exatamente. Entende? Uma boa empresa E uma se boa preocupa- produção. que se preocupa com seus colaboradores, pode ter certeza. Ela não vai ter tanta ausência. Perfeito. Entende? Uhum. Quando a gente pensa nisso, a gente. Bom, peraí. Então, estamos cuidando para que eles não. Porque se você deixa na mão deles se cuidarem sozinho, a primeira coisa que eles vão fazer é não se cuidar e trazer um atestado. Exato. E pensando hoje que o funcionário ele passa mais tempo dentro da empresa. Colaborador. Ah, é colaborador, colaborador. Vamos tomar Pensando- processo aqui. Pensando hoje que o colaborador passa mais tempo dentro da empresa do que em casa, né? Do que na sua vida cotidiana, quem precisa ajudar mais isso? A empresa. Né? Sim. Então tem algumas empresas Concordo. que chamam a gente exatamente para isso, para levar esse cuidado, porque é um paciente que não vai ter, colaborador, desculpa aí. É um colaborador que não vai ter falta, que vai se sentir acolhido pela empresa, né? Que tem toda essa questão aí, né? Então a gente palestrou agora para alguns colaboradores, né? E assim, eles trouxeram as questões assim, tipo assim, mas como que faz mesmo o exame? Como que eu vou conseguir? Aí nem as pessoas têm essa informação Não, e vocês eles não levam, têm. né, essa Sim. informação. Sim, A Bacana. gente faz essa palestra aqui com você e depois a gente já coleta. Porque, na verdade, o tabu que os homens têm, quando a gente fala de Novembro Azul, o maior tabu que os homens têm é eu É não o dedo no quero, toba. eu não quero fazer o exame do toque, Aham, né? Muito preconceito, Muito né? preconceito, um tabu muito grande. Lembrando que o homem, para que ele possa fazer o exame de toque, ele precisa ter sinais e sintomas, tá? Sinais e sintomas. Indifere da idade. Pode ser jovem de 18, 20, 40, indifere da idade. E vai ter sinais e sintomas. Lembrando que a maioria dos homens começa a ter sinais e sintomas A partir dos após 40, os né? 40 anos. Por quê? Porque existe uma queda da libido por causa da sua alimentação, por isso que é muito importante, até desculpa falando, vou dar meu recado aqui. Exame de testo, tá? Testosterona. Se você não usa um órgão, o que acontece com ele? Ele atrofia. Ele entra em Exatamente. desuso. Então, se você é um homem que ejacula 1 ou 2 vezes por semana, eu tô tranquilo? Tá tranquilo, mas mesmo assim, faça o exame. Exatamente. se eu for falar, não, olha, não, você tá tranquilo, passa despercebido, não vou fazer isso, tá? 2
de 1 a 2 vezes por semana, perfeito, mas faz o exame, pelo amor de Deus. E após os 40 anos é quando a gente realmente Tem uma percebe queda, que né? é hormonal, É, né? sim. Isso é hormonal. Isso, mas então, fulano deixou de ter relação sexual porque quis. Não, é hormonal, Não, né? Isso é homem, isso é mulher, somos hormônios, né? O hormônio realmente dá uma queda, tem uma queda. tem. E o fato do hormônio ter uma queda é onde a gente começar não a repor sozinho, não a fazer loucuras, e sim coletar coletar um testosterona, coletar aí os exames laboratoriais para saber, inclusive, como a gente consegue fazer E vocês reposição. conseguem fazer esse pedido, né? Sim. Isso, Quer dizer, não tem isso. aquela burocracia de passar com, esperar É, anos para passar isso, com o médico. Lá na clínica de vocês, vocês conseguem fazer o Isso. pedido. Então, ó, fiquem ligados no endereço que elas passaram lá no começo do vídeo, viu? A gente hoje tem uma parceria com o laboratório, então o laboratório consegue realizar esses, né? E aí a Certo. gente consegue fazer o direcionamento desse paciente, toda essa parte de encaminhamento, para que ele seja atendido por um médico caso haja necessidade. Né? Perfeito. O enfermeiro ele não diagnostica. Né? Então o enfermeiro não vai dar um diagnóstico para o paciente. Então, assim, a gente consegue. Não, mas vocês vão ver uns sinais Mas e a gente sintomas. consegue Sim. orientar ele. Então, assim, um paciente que vem com uma glicemia lá, né, de 200, eu não vou olhar para ele e falar assim: olha, o senhor é diabético. Né? O senhor, a partir de agora, precisa tomar medicação. Não, mas olha, o senhor precisa procurar um médico porque tem ações, tem alguns cuidados que o senhor precisa se cuidar em relação a isso. Consegue fazer toda essa parte. Bacana, eu não sabia que a enfermagem ela tinha Autonomia. essa autonomia, porque Sim. sempre a gente ouviu da enfermagem que era preencher papel, coisa burocrática e trocar É. paciente, Não. Não né? temos Ou essa aplicar autonomia. injeção Não ali. temos essa É. autonomia. Na verdade, o enfermeiro acaba ficando muito voltado somente hospitalar, né? Os enfermeiros hospitalares. Mas não, Que enfermeiros. é um erro, né? Porque o enfermeiro pode ter. Porém, que é o conselho, né? O conselho que acaba nos dando aí todo esse norte, acaba nos respaldando, porém nos respalda Corém e Cofem, né? Conselho Regional de Enfermagem. Qual que é a diferença entre o Corém e o Cofem? O Corém acaba fazendo visto. Corém passa. Porém, ele está estadual, tá? Então, o Corém tá. Cada estado vai ter o seu Corém e o Cofem ele é federal. Então, o Cofem ele vai regular a nível Brasil, tá? Então, o Cofem ele vem com todas as normas, tudo. Então, o Cofem vai determinar cada orientação para cada estado. Né? Então, tem estados que são. A gente tem o Corém aqui de São Paulo, que tem algumas práticas que são determinadas. Outro Corém da Que não é. Bahia, de repente, não é liberado. A não ser quando for pelo COFEM, que o COFEM é o órgão maior, superior. Então, quando for determinado pelo COFEM, todos podem fazer. Então isso quer dizer que vocês pagam um órgão para fiscalizar vocês mesmos, é isso? Que absurdo, gente. O Corém, depois que o COFEM dá dá o aval, aí o Corém aí o Corém é que Estado vem. não gera riqueza, eu já falei isso, imposto é roubo. Aí o Corém é que vem realmente nos fiscalizar. Vem O nos Corém vem nos orientar orientar e dá também um aporte para que a gente possa ter essa autonomia de ter, por exemplo, uma clínica. Mas tem alguém que, dentro do conselho de vocês, que exatamente briga por isso? Existe algum deputado federal que regulariza isso, que representa vocês? Vocês têm conhecimento disso? Ou existem alguns caciques da indústria farmacêutica que hoje está inserido nesse Corém, que para mim não deixa de ser um sindicato, né? E determina o que você vai fazer ou não para limitar justamente o trabalho de vocês para eles poderem ganhar mais. Olha, hoje o Corém, ele Pergunta vem... complexa, né? É, muito complexa. Né? Pergunta de novo? Faz de novo a pergunta. Tem, É. né? Sempre. Isso. Mas hoje o Corém, ele ajuda bastante, né? Tem algumas Ele mais limitações. ajuda do que dificulta? Hoje ele Certo. trouxe bastante coisa, principalmente essa questão aí do enfermeiro ter o consultório de enfermagem, do enfermeiro poder fazer, né, a solicitação dos exames. Hoje da gente poder atuar com umas práticas interativas até liberadas pelo SUS, porque assim,
o uso de ozonioterapia. Então, tem algumas coisas muito importantes que o enfermeiro precisa, que o enfermeiro pode fazer, dentro de que o enfermeiro seja capacitado. O Corém, ele até fiscaliza porque, assim, dentro de todos os profissionais fazem o que estão realmente capacitados para fazer? Ou é aquilo que a gente falou, todo mundo acha que pode fazer tudo, Vai fazer. né? E sai fazendo. Não é. Mas o Corém, ele limita vocês ou ele dá um direcionamento? Ele cumpre mesmo o que ele promete? Cumpre o que promete, lembrando que assim, ele cumpre o que promete, mas a gente tem, por exemplo, dentro do Corém, a gente tem quando a gente faz algo que não deveria fazer, ele também fiscaliza e também retém. Entende? Se você fizer alguma coisa feita. Porque tem pessoas, quando a gente vai para uma graduação, pessoas de diversas cabeças ali, né? Quer fazer coisa, que está fazendo enfermagem achando que está fazendo medicina. Ah, entendi. Entende? Entendi. Acaba abusando um É, pouquinho, sabe? É uma entendi. pessoa que tá fazendo enfermagem e acha que é médico. Você tá no meio de um restaurante, viu que alguém engasgou, em vez de você vir com a manobra de engasgo, a pessoa quer pegar, assiste muito filme, quer furar, entende? A Entendi. traqueia Quer do... fazer uma traqueostomia no paciente no meio do restaurante. A gente que assiste muito filme. Então tem, porque a gente estuda com vários tipos de pessoas, entende? Aham. Ali a gente não consegue peneirar quem é quem. Então o Corém dá sim esse norte. O Corém também dá. Existem punições. Tem que existir. Senão, quando vai ver, as pessoas se perdem. É verdade. Entende? Vai ver e tem sim pessoas que a gente faz votação dentro do. E são pessoas que acabam. Ah, então é, vocês são participativas. sim, Ah, é sim. legal, A gente bacana. precisa votar para eles terem lá um grupo de pessoas que Que é representa, né? sim, Isso. que tem hierarquia. Ah, legal, que bacana. E dentro da. Vamos falar um pouquinho mais sobre a clínica de vocês. Além de vocês darem o encaminhamento, conseguir os exames sem que tenha a parte burocrática e passar por um médico, o que mais vocês fazem lá? Dentro da amamentação, né? Então a gente consegue fazer. Eu consigo, especialmente a Dani trabalha com essa parte de esteta, eu trabalho mais com a questão da amamentação. A gente consegue trabalhar aquilo, os controle, né? Diabético, hipertenso, tantas essas questões. E a gente fazer o acompanhamento em geral, né? Eu sou enfermeira especialista da saúde, então eu consigo acompanhar o paciente num todo. Eu consigo acompanhar desde que criança, idoso, e a gente até fazer uma orientação, porque assim, às vezes a família quer fazer, recebe um paciente que está com uma cirurgia, fez um curativo, como que eu faço? Né? Então a gente consegue fazer esse atendimento domiciliar, né? A gente consegue levar essa orientação para a família, né? Tem um paciente lá e a família não sabe como cuidar, né? Ou não sabe quais são os cuidados. Às vezes as pessoas não sabem nem verificar uma pressão, né? Não sabe verificar uma glicemia. E tem um paciente diabético que perdeu a visão. E como que ele vai verificar esse cuidado? Então a gente consegue ir lá. O enfermeiro, a base do enfermeiro é a educação. O enfermeiro trabalha essa Ah, educação. vocês se deslocam também Isso, até. isso. Tá, A gente entendi. faz esse, Inclusive para coleta. né? Inclusive para coleta. Às vezes o paciente não pode ir Também. até a nossa clínica, a gente também se desloca. Claro que tudo gera Um custo, né? Porque Um a gente, custo. às vezes a gente vai, coleta, mas a gente pede para o motoboy levar, enfim. Entendi, sim, todo tem um um custo. processo. Hum. Aí a Vânia. Mas aí a gente consegue fazer toda essa orientação com a família e também a gente tem a parte de cursos, né? Porque o enfermeiro, ele é responsável por formar os novos Que profissionais. legal. Né? A ONG. Ah, olha só, ela não se apresentou como isso, é professora da ONG do ENIAC. Sim, dou aula na ONG, dou aula no ENIAC, acompanho graduação e técnico. E mediante a tudo isso, faz os cursos de extensão. A gente consegue nós conseguimos capacitar aí os alunos para poder ficar capacitados em curativo, não venosa, em drogas vasoativas, enfim, consegue aí capacitar os alunos com Ah, que cursos legal. Mas específicos. quem quer fazer curso diretamente com vocês, consegue também ou tem que Consegue. passar pela essas instituições que você Não, falou? é assim, ó, profissionais de saúde nós conseguimos capacitar, né? Certo. Então nós conseguimos dar orientação para o familiar, desde que ele vai fazer o cuidado de outra pessoa, mas eu não posso capacitar uma pessoa que não tem o Corém, que não passou. Então, desde que ele esteja estudando enfermagem, a gente consegue capacitar. E depois de formado. Agora, uma pessoa que não tenha essa especialização, Do que zero, isso vocês não zero, a gente Precisa fazem. não passar por uma faz. faculdade, precisa passar por uma escola. Precisa passar por uma escola. Entende? Ah, tá. Nós damos cursos de. A gente Ah, acaba tá, tem um curso de público-alvo. extensão. Isso, tem. Isso. Ah, entendi. Nós acabamos dando. Dentro da enfermagem tem várias disciplinas, dentro da enfermagem tem várias grades. Mas você fez enfermagem e você percebe que você tem. Ah, olha, Dani, eu fiz enfermagem, eu percebi
uma proatividade, tem um desenvolvimento muito melhor em urgência e emergência. E eu gostaria de me especializar em acesso venoso. Eu vi Hum, que eu fiz a faculdade, eu passei por estágio, e durante o estágio eu peguei, mas eu percebo que eu ainda tenho alguns gaps, algumas falhas, então eu gostaria de passar, de fazer um curso em especial. Eu e a Vânia vamos dar para você uma capacitação de curso de punção venosa. Entende? Você já entendi, é tem bem o corém. específico. Você já tem corém. Isso. Mas o que que acontece? As escolas, dá a teoria e dá a prática. Mas para tudo isso, nós temos uma grade curricular e temos um tempo. Tem alunos que é um pouco atrasados, tem alunos que são um pouco mais adiantados, e quando você vai para campo de estágio com esses alunos, alguns pegam e alguns não pegam muito. E a escola não tem isso de pegou, volta, não volta, a professora aprova e vamos para o próximo campo. Temos que ir para o próximo Certo. campo. Se a professora não aprovar, reprova e o aluno refaz na própria faculdade. Mas geralmente a gente aprova e vamos levando. Por quê? Porque realmente eu vou para campo de estágio com 10 alunos, com 8 alunos. Eu não consigo pegar na mão de todos eles. E isso já é dentro do que a gente já propõe para esses alunos, eles já sabem que vai ser assim. E campo de estágio não é um campo onde você vai conseguir fazer tudo. Então, às vezes, sai de lá com um pouco de dificuldade. E lá mesmo eu acabo captando. Nossa, Lá mesmo eu entendi. percebo os déficits que eles têm, e aí a gente monta esses cursos que nós podemos, porque nós já temos a graduação e a pós-graduação. E aí a gente acaba aperfeiçoando o aluno naquilo que ele acha que tem uma melhor desenvoltura. Então, para você que é enfermeiro e busca se aperfeiçoar em algo que você acredita que você se dá melhor, então, ó, procura. Qual que é o número mesmo? Esqueci. 94180-7939. Entenderam, né? Lembrando que assim, a gente faz esse curso, então hoje é aquilo que a Daniela falou, assim, vai para o campo de estágio com 10 alunos para um professor, né? Então hoje a gente pensa em fazer esse curso, e é o que a gente está fazendo, para 3, 4 alunos. A gente faz uma turma extremamente reduzida, né? Para que a gente consiga pegar na mão desse aluno, pegar na mão desse profissional e ensinar ele do zero, né? Porque assim, falar que tirou a habilitação e sair dirigindo, a gente sabe que não é bem assim, né? Tem todo um preparo, então precisa. Então, o importante é as pessoas reconhecer quais são as limitações dela, né? Então, o profissional de saúde precisa reconhecer. Terminei o meu curso, quais são as minhas limitações? Né? O que eu preciso de ajuda? O que faltou ali para mim buscar? Né? Porque quando ele entende que faltou alguma coisa, ele consegue saber o que ele precisa ir atrás. E a gente está Perfeito. aqui para ajudar nessa questão. Ah, que legal. Além disso, ainda tem a orientação também. É Faz muito uma, bacana. Como se fosse uma mentoria aí para uma isso, mentoria era a palavra que eu tava mentoria. tentando isso, para buscar. esses alunos, entendeu? Então, assim, eles vêm com as dificuldades extremas, assim, É. né? De que, não consigo funcionar, ou às vezes no estágio, funcionei só 2, 3 pacientes, e agora eu não tenho, né? Eu tenho essa insegurança, né? Então, assim, olha, a gente consegue dar uma ajuda para vocês, até falar para eles, olha, todo mundo já passou por isso, né? Então, assim, às vezes ele sabe funcionar, mas ele não consegue, ele sente aquela insegurança, que a gente consegue mostrar para Essa ele. turma diminuída, essa turma pequena, né? É. Essa turma que às vezes é 4, 5 alunos, deixa eles com mais à vontade para poder falar. Pro, eu não lembro de tal coisa. Como que eu faço tal coisa? Você me ensina, e a gente pega na mão. Que é algo que é prazeroso. E não é vergonhoso, porque, tipo Não, assim, não. eu tenho dois cursos acadêmicos. Sim. Agora, se perguntar se eu me lembro de tudo, que nem dentro mesmo da psicologia, o pessoal pergunta de Freud. Cara, eu sempre odiei Freud. Não gosto. Então me pergunta qual. Mas você não é. Tá, Sim, mas sim. E Sim, eu me formei lá em 98, 99, nós estamos em 2024. Não é? Jesus Cristo. Ó, até mesmo dentro da educação física. eu Eu gosto da área escolar, mas também gosto de academia. Sim. Mas, no entanto, eu não trabalho em nenhuma das duas, porque eu acho que é muito limitado. É bem Um isso. profissional de educação física é amplo. Aí pergunta, mas você é fisioterapeuta? Você faz trabalho de... Não. É fisioterapeuta que faz o nosso trabalho. Eu deixo isso bem claro, que a fisioterapia saiu da minha área. Porque eu também tive curso de reabilitação. Então, eu posso atuar como isso. Mais do que vocês. É uma briga. E tão sem sentido.
muito. Não, é bem isso. É Eu muito, gosto, assim, desnecessária, é, porque você tá fazendo bem a pessoa. sim, Mas você é filho. Não sou professor de educação física. É muito mais completa a minha área. é bem Caramba. isso, assim. A gente tem que lembrar o que cada um gosta, né? O que É, cada um se exato. dedica para fazer. Eu gosto de cuidar dos bebês, mas assim, eu não sou muito fã daquela parte do processo do parto. Então aquilo me assusta um pouco, né? Apesar de ser enfermeira, eu falo assim, mas um parto. Não, gente, eu pego os bebês pro lado de cá, a mãe pra lá e tudo mais, e vai. Sim, exatamente. Teve É até um caso, isso. teve até um caso engraçado. Daqui a pouco vocês vão contar um caso de vocês. Eu vou contar aqui. Um paciente que tinha muita enxaqueca e de forma crônica, né? O neurologista falou: ó, tem uns tratamentos paliativos, mas aí você vai ter que aprender a conviver e blá blá blá. E o cara começou a vir aqui, porque já estava desesperado, né? Consegui curar a dor de cabeça dele. Chegou no médico. Você acredita que o médico veio até aqui? Pra entender Me como que- que não, foi. me questionar. Mas como se eu falei que isso? Falei, o que você quer que eu faça? Que eu devolva a enxaqueca pra ele? Devolvendo tá tudo certo. Mas hoje a gente virou amigo, né, não, Rodrigo? Olha lá, ó. Hoje a gente é Não amigo. não é possível, Ele me indica as né? pacientes que ele não consegue resolver e eu acabo dor de indicando pra cabeça, ele o que eu não pronto. consigo. É possível, né? Devolver uma dor de cabeça. Pois é. Tão engraçado, gente, quando você fala que às vezes as pessoas brigam desnecessário, né? Você Muito. vê a Vânia falando que É guerra de ego. então, guerra de ego. É guerra de ego. Você vê a Vânia dizendo que gosta muito dessa parte da amamentação, dos bebês e tal. Eu sou totalmente pronto-socorro. Eu gosto de adulto, eu gosto de adulto parando, eu gosto de adulto, eu gosto de correr com adulto, eu gosto. Olha como é antagônico. Muito. Como que pode ela gostar de bebê, de vida Você vê, pequenininha? enfermagem é uma de área pessoa- também, né? Um ampla. leque abrangente. daquela pessoa pequenininha que a mãe tá começando a amamentar, que aquela pessoa tá começando. E como que pode eu gostar do adulto? Como que pode as duas conseguir, né, Aham. chegar numa junção e conseguirmos dar o nosso melhor para? Por quê? Porque é isso. Cada uma tem é uma o ego, aptidão é tirar pra o uma. ego Isso, tirar o e ego. unir o que a gente tem de melhor, Que é o que nós deveríamos fazer, não né? é? Pois é. É muito. Eu Ajudar penso o isso também, próximo, ajudar o né? próximo. Exatamente. Então, mas né? era isso. Eu também acredito nisso. Agora tem pessoa que não, Se que a chega gente aqui e não vem me puder questionar. usar, Mas, gente, você Não quer posso saber como devolver que é? enxaqueca. Desculpa. Pois é. Eu não posso Se devolver. a gente não puder usar o nosso conhecimento que a gente tem para ajudar os outros, vamos fazer o que com ele, Pois é. né? Vocês tiveram um curso de anatomia, né? Vocês já ouviram falar de uma musculatura chamada multifídio? Difícil. Eu não me recordo. Então, se foi, Você entendeu? é. Porque a minha especialidade é em multifídio. E eu sei o que ela pode causar, até o mau funcionamento dos órgãos. E uma coisa tão simples que eu ensino isso lá no meu curso. Então acessem @Fluir da Vida Oficial que vocês vão aprender tudo sobre multifídio. Pô, essa foi uma merchandagem do... Acho que eu vou fazer para Pra descobrir, aprender, né? para descobrir o que é. Porque quase ninguém conhece. Quase ninguém conhece. Esse E é o negócio dele maior parar no meio do causador. caminho, arroba. Oi, eu preciso aprender. Olha lá. Exatamente. Como faz Precisa fazer a isso? merchandagem. É necessário. Tá? Aproveita, já pega os gatilhos, os ganchos e desenrola. Aprendendo, né? Pois é, ó, gente, ó, tudo isso daqui tem custo, tá? Mas se vocês quiserem fazer um Pix também, vai lá no @Fluir da Vida Oficial, que tem lá bem grande meu QR Code. Quem quiser pode colaborar com o nosso colaborar. trabalho. Bem bacana, bacana. É tudo isso, né? Bem isso. Mas a Daniela, ela falou sobre ela, como que ela entrou, e a Vânia não falou. Como que você escolheu essa área? O que te Pronto. levou? O que te motivou? É bem isso, assim, nós somos escolhidos, né, para a área da saúde, né? Uhum. Então, eu dei início na área da saúde através de agente comunitário de saúde. Conhece? Não. Agente comunitário de saúde, ele é aquela pessoa que vai até a residência, né, conhecer a família, fazer o cadastro. Então, dentro da unidade básica de saúde, dentro da estratégia, ele é a ponte, ele é o elo que liga a residência até a unidade de saúde. Tá. Já passou algum pessoal, tem um posto aqui embaixo, já passou. Isso, é. Isso é um agente de saúde? Isso é um agente de saúde. Ah. Né? Então, ele vem, ele faz o acompanhamento da família, ele consegue entender qual é a estrutura dessa família, o que ele precisa, se tem diabético, se tem hipertenso, quem são os moradores daquela casa. Né? Até mesmo para oferecer todo o suporte que tem dentro da unidade. Certo. E vice-versa, quando a família precisa, ele passar isso para a unidade. Então, dentro disso tem as visitas multis, tem a visita
médico, tem toda essa equipe formada para atender a população. Deixa eu né? entender, você era uma agente de saúde? Eu iniciei como uma agente de saúde, né? É concursado isso? Isso. Tá. O agente de saúde, ele faz parte da equipe de saúde, né? Então, ele atua dentro de um território, né? Então, ele tem uma determinada quantidade. A função dele é coletar dados. Isso, Tá. e acompanhar, Tá. né? A função dele não é só coletar. Tá, fazer É aquela ligação acompanhar essa da família com a Isso, saúde. é fazer mesmo o elo, assim, tá? Porque, assim, quando a gente chega, eu falo hoje, como dentro de uma unidade de saúde, eu não conheço quais são as dificuldades daquela família. E o agente de saúde, quando ele vai, ele consegue entender por que que uma criança tem uma diarreia. Ah, que Por que que legal. essa criança tem uma diarreia? Porque quando ele chega na casa, ele vê essa criança de pé descalço brincando numa água contaminada ali. Ele que traz essa informação para o médico. Ele fala assim: olha, essa criança está dessa forma. Então ele consegue, porque assim, às vezes o enfermeiro não foi até lá, não viu tudo isso. Então ele consegue ver e passar essa informação para a equipe. Dentro da assistência, na verdade, sistema único de saúde, Isso, né? dentro do sistema É único de atenção saúde. primária. É. Não. Dentro do pronto-socorro não tem isso, que é atenção secundária. Dentro Não. do centro cirúrgico ou UTI também não tem isso. Tudo Não. isso é atenção primária, que é o É. sistema único de saúde. E Todos, isso né? aí, essa função do agente comunitário de saúde de cuidar, essa atenção primária, é fazer com que esse paciente diabético não chegue lá numa internação, que ele não chegue numa amputação. Então, assim, a estratégia de saúde, ela cuida desse paciente enquanto está aqui, para que ele não vá para a atenção terciária. Né? Então, a gente consegue fazer todo esse suporte. E aí, eu fiquei 6 anos aí como agente comunitária de saúde, e aí eu comecei a entender o funcionamento, né? Tanto dos enfermeiros, quanto dos auxiliares e técnicos e tudo mais. E eu comecei a gostar, né? Então, eu comecei a Aí essa gostar, foi a sua motivação. e aí foi indo. Aí eu falei assim, não, isso não é bom, é gostoso, vamos lá. E aí eu fui estudar, me formei a princípio como auxiliar de saúde, né? Auxiliar de enfermagem, né? Fui, trabalhei um pouco até concluir a graduação. Auxiliar e técnico é a mesma coisa? Não, são É diferentes. diferente? Mais disso. Tá. Ontem. Isso. O auxiliar hoje, ele faz 1 ano e 1 ano e 8 meses, né? Depois o técnico faz aí mais 9 meses aí de conclusão, né? Então tem esse nível. Tem o auxiliar, né? Que é o primário ali. Depois a gente vai ter o técnico de enfermagem, depois a gente vai ter o enfermeiro. Tá? Então, existem essas 3 Bacana. graduações. Porque às vezes as pessoas falam assim, e o técnico de enfermagem? O técnico é o auxiliar? Não. Não, são categorias diferentes. Pode atuar em locais diferentes. Tá. O técnico consegue ir para uma hemodinâmica, o técnico consegue ir mais para, na verdade, Setores para mais críticos. setores mais críticos. E o auxiliar fica ali limitado em um por menos. Bacana. E como vocês se conheceram? Olha, foi um café. Quer falar mesmo disso? É, Vambora! foi um café, assim, sabe? Eu sou evangélica, né? E Certo. aí, um dia eu vi, e assim, pensa, a louca por trabalho sou eu. Pessoa que assim, é pra trabalhar? Você é capricorniana? Não. Então você não é louca por trabalho. Mas assim, pensou em trabalho, pensa que eu tô ali. E aí, assim, eu trabalhava muito, e aí um dia eu cheguei num culto e falaram assim pra mim, precisa de enfermagem na igreja. Eu falei, pronto, achei um jeito de trabalhar na igreja. Vamos lá. E aí, quem era responsável pelo trabalho da enfermagem? Louca, né? Quem era outra louca? Ah, vocês se conheceram dentro da igreja? Dentro da igreja. E aí eu entrei em contato e falei assim, olha, você que faz processo seletivo para trabalhar na igreja? Ela falou, não é para trabalhar, é para ser voluntária. Tudo bem, é você mesmo, entendeu? Quem é outra louca que também trabalha um monte, né? Quando a gente fala que a gente cuida, a gente não consegue pensar um minuto sequer. Sempre ela que tá cuidando de todo mundo. Como que funciona? Fulano ficou doente, liga para quem? Fulano ficou doente na minha família, liga para mim. É sempre assim. E aí, dentro da instituição onde nós busca Deus, a gente é cristã, né? E ali eu também me apresentei como enfermeira. Faz 16 anos. E me apresentei como enfermeira. Lá eu também cuido das pessoas que chegam, que passam mal, que ali no meio do culto que chega, né? Pessoas Sim. que passam. E aí a gente montou enfermeiros. E aí eu falei que tava precisando de enfermeira que trabalhasse Que louca como eu. legal, que bacana, que bonito isso. E aí sentamos Bonito que vocês fazem, É. sim. E aí sentamos para tomar um café, Tá boa, né? né? Pronto, a gente trabalha aqui, agora a gente trabalha aqui, agora a gente monta isso, agora a gente monta aquilo. E aí nós fomos.
né? E aí, desse café saiu essa parceria Faz aí. quantos anos isso? Tem pouco tempo, não tem muitos anos, Ah, não? É pouco Não, tem pouco tempo? tempo. Não tem um ano aí nessa. Na igreja já. Quase um ano, É. nessa parceria Ah, aí, entendeu? legal. E assim, é questões que assim, até tanto com a Daniela, tanto comigo, sempre algumas pessoas perguntavam assim: "Ai, você trabalha, vamos trabalhar junto?" Não. Muito obrigada, né? A gente tem Não muito isso, né? A dá. gente é muito seleto, né? E aí, Ah, mas assim, precisa, né? isso. Porque, Precisa. assim, é aquela questão que a gente falou de poder fazer. Então, a gente quer fazer as coisas com muita responsabilidade, com Então muito vocês são cuidado. meritocratas. Isso. Eu também. Também. Certo. Sim, eu sou um meritocrata, isso daí sem dúvida. Isso. É verdade. Por exemplo, dentro do restaurante, vocês concordam com a taxa de mesa lá, de ajuda de mesa? Não. Então, não, nunca. Não, eu não tô comprando a mesa. Porque, já começa aí, mas tem uma outra coisa também. Antigamente, eu lembro que para você ser bem atendido, você dava uma caixinha gorda pro cara. Certo. Uhum. Aí sabe o que acontece nesse sistema? O cara que atende o outro mal ou te atende mal também ganha a gorjeta daquele que errado. trabalhou bem. Tá errado. Tá errado, é totalmente Isso, Tá errado. errado. O nome disso é, Pedro? E comunismo. O outro ganha pelo que você trabalha. Pode, Desculpa. isso. Ah, não, tá Eu errado. sou Não, meritocrata, não. mas Não, vocês estão isso, certíssimas. Tem que ser seleta, sim. A gente tem que Não tem que, selecionar. você não tem que ver cor de pele, até porque eu tenho pele vermelha, né? Eu acho que ele... Caboclo, índio. Passa rápido, né? Se Não empolgou, passa rápido, se passa bem empolgou. rápido. Que é isso, gente? Eu falei pra Se vocês, empolgou, passa bem olha lá, eu falei rápido. pra você quando ela se empolgasse. Dá aí pra eu- tirar a plaquinha da mão dele? Tirou, baixa isso daí, pelo a amor de plaquinha Deus. né? responsável sou eu. Que humor Agora é não. essa? Agora não. É. A gente Mas- tem tantas coisas pra falar aqui E ainda. muita coisa. E dentro dessa meritocracia que eu falo, a pessoa tem que ter mérito por aquilo que ela quer, Sim. né? Independente da raça, da cor, da etnia, da religião, do que for. Se você estudou, você tá apto a apresentar aquele trabalho, cara, vem comigo. É o que eu penso também. Eu dou cursos aqui, mas só fica comigo os melhores. Não é? Eu vou dessa pegar aquele maneira. cara aqui, Não. porque a mãe chegou, ai, ajuda Não. meu filho, aí o filho tá lá dormindo, até Mas é meio-dia. mérito pra estar com a gente. É, óbvio. Entendeu? Exatamente. Porque senão a gente ficaria mediano. E a gente não é mediano. Não, nunca. Entende? Isso. Eu A nunca gente- vi águia comer Não, mosca, né? Não. A gente, A se gente une- ouviu essa semana que águias não voam com pardais. Também. E nem Também. come mosca. Exatamente. Então, assim, e aí era essa coisa, assim, as pessoas queriam assim, não, vamos se juntar? Não. Né? E aí, quando a gente começou nesse café, eu e a Daniela, a gente percebeu assim, é isso, né? As duas gostam de trabalhar, então assim, se for pra estar meia-noite, a gente tá lá meia-noite. 6 horas da manhã, tá uma falando com a outra, o que foi, o que aconteceu, o final de semana, é isso. E uma cobra a Entendeu? outra, dá a Uma mão pra cobra a outra. entendeu? A linha de Isso. pensamento, apesar de trabalhos totalmente diferentes da enfermagem, mas a linha de pensamento de cuidado é a É a mesma, mesma. né? Quando a gente fala assim, a gente vai levar um cuidado com responsabilidade, é isso. É até Perfeito. engraçado, é bem rapidinho. Achei até engraçado. É rapidinho. É bem rapidinho. Achei até engraçado. Ela pegou algumas medicações vencidas, né? Que já estavam vencidas e que eram medicações Pra descarte. na verdade, para descarte. Ela pegou. Aí, geralmente, o que você faz? Na área de vocês? Não, quando, você. quando tá vencido, É, joga fora. você. Não. Não pode vem falar tomar pra nós que remédio você toma vencido. medicamento vencido. Mas o que você faria? Venceu? Joga fora. Você, o que você faria? Quero. Pronto. Depende da Meu necessidade. Deus, não fala isso pra gente. É loucura. Mas olha Não. só, o que a pessoa comum faria? Pega uma medicação que tá vencida e joga fora, joga no lixo, né? Aí ela falou assim, ela pegou as medicações, ela abriu as medicações, ela colocou dentro de um copinho, colocou água e falou, vou esperar diluir essa medicação para depois jogar no ralo e o invólucro das medicações eu vou jogar no lixo, certo? Porque se não serve para ela, não serve para as outras pessoas. E as pessoas hoje pegam o lixo, abre e tem Vê mais. o remédio E lá. acha que mais. pode tomar. Aí Ela ela falou isso, Tá. eu falei, nossa, como a gente pensa igual. Como a gente pensa igual, porque assim, ó, pessoas dentro de casa, idosos em especial, o que esses idosos fazem? Faz a insulina na barriguinha e faz a preguinha, faz a insulina na barriga,
pega aquela agulha e joga no lixo. Sem pensar no coletor que vai lixo passar. comum, Você entendi. entendeu? No lixo comum, sem pensar no coletor que vai passar. Pode Você se furar. entende? Se o coletor se perfurar, gente, simplesmente você acaba com a vida dessa pessoa. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Você acaba com a vida dessa pessoa. Ele não sabe de onde é quem é a fonte daquela agulha. Entende? Ele não sabe de onde vem aquela agulha. Perfurou o quê? Quem? É uma pessoa que tem HIV? É uma pessoa que tem hepatite? É uma pessoa que tem... Quem é essa pessoa que se perfurou com isso? Que furou, né? Que se automedicou, jogou no lixo comum, entende? E deixou que o coletor se perfurasse. Imagina a cabeça dele. Não, a pessoa pira. Você entendeu? A pessoa pira. A pessoa é afastada, a pessoa precisa passar Tem que fazer exames, tem que coletar exames, precisa ficar tomar numa- medicamento. uma janela imunológica para tomar ZT, sem saber se pegou ou não HIV. Entende como é que é isso? É uma loucura. Aí eu pego todas as agulhinhas de insulina. Aí quando eu jogo no pérfuro cortante. No pérfuro cortante. Mas eu ensino os meus alunos, não tem pérfuro cortante, você vai pegar uma garrafa, pega uma garrafa, uma PET, abre, põe lá dentro, fecha, porque leva até a unidade. e leva até a E unidade. coloca um rótulo também, olha, cortante. Então, e né? a gente só conseguiu entender Sim, tudo verdade. isso quando ela falou, ela me mostrou, ela nem falou, ela me mostrou, falou, olha, Dani, essa medicação, ela não dilui com a água, olha como que... Eu falei, mas você tá fazendo o quê? Ela falou, eu não consigo jogar no lixo. Eu falei, nossa, eu também não consigo Meu jogar pérfuro. Deus, cara. É tão engraçado que a gente se une assim, Aham. mediante as responsabilidades com outras pessoas. Entende? Quando você pensa, então não dá pra gente se unir a pessoas medianas. Não tem como. Entende? Não adianta eu pegar aquilo e falar, joga aqui mesmo, de qualquer jeito. Quando o pensamento dela é falar, não, eu vou diluir pra fulano não pegar no lixo, pra não se contaminar. A pra não- orientação é É, diferente, isso, a educação Porque, é diferente. assim, para onde vai Sim. esse lixo? Tem crianças, ali pode romper, às vezes o coletor pode deixar cair, romper, e uma criança vir pegar Na aquilo boca, ali e e aí? colocar na boca. Acaba com a né? vida das Não, crianças. com a vida da criança. Tem pessoas que acham que aquilo ali, o remédio tá dentro da validade, ou só passou pouco, ou por que que... não, alguma coisa tem efeito, né? Então, sair tomando ali à toa, Entendi, sim. né? Então, a Me gente- fala uma coisa, me tira uma dúvida. Existem as pessoas diabéticas, tudo bem, tá ali, mas eu já ouvi falar, algumas pessoas falando assim, o médico falou que eu sou pré-diabético. Eu nunca entendi o que que é um pré-diabético. Pré-diabético. Tem a diabetes propriamente dita, né? Certo? Mas o pré, ele está uma casa antes. O que acontece? A diabetes, ela tem valores para que você possa se enquadrar dentro de uma glicemia capilar alterada, dentro de uma diabetes, ela tem alguns valores. Que é O até pré- 120. Isso. O pré-diabético, ele está se aproximando. Ele Tá está passando, ele está é. se aproximando. Ele passou do que é limítrofe, o que é limite, ele passou do que é limite e ele já está se aproximando para a diabetes. E não é uma ou duas vezes. É uma sequência. Geralmente, o médico, para falar que você está pré-diabético, ele pede para você fazer o quê? Para você ir no posto de saúde, verificar durante uma semana, para saber se aqueles valores são iguais durante essa semana toda. Entendi. Aí pede para você coletar exames laboratoriais, os exames também vêm alterados. Então, você já está se aproximando da casa da diabetes. Então, a pré-diabetes é porque você já deixou de estar no limítrofe e já está chegando na casa da diabetes propriamente. Entendeu? Entendi. Então, são os valores que acabam te aproximando da diabetes. Quando a pessoa faz um exame para HIV, na verdade não é o vírus em si que eles olham, mas sim Carga viral. isso é com a célula CD4, o quanto foram criadas. Isso. Só que elas também acontecem com outro tipo de vírus. Então significa que se eu fizer e tiver uma carga de CD4, mesmo que eu não tenha feito transfusão de sangue, nem ter me relacionado com uma pessoa com HIV, e a célula CD4 está se aproximando daquela carga viral dos parâmetros de valores, significa que eu sou um pré-aidético? Não, não. Não existe Ah lá. isso. Pronto. Quando ele começou, você já sabia onde ele queria chegar, né? Pré-aidético não tem como. Pronto. Não pode. Não. Desculpa, mas eu tinha que fechar com chave de Você ouro. tinha que fazer. Eu tinha. Não tem resposta, não tem tem nem resposta resposta. pra isso. Né? Existe, Foi só uma né? brincadeira, É, desculpa, não gente. dá. Como.
carga viral tá alterada e os exames realmente são exames que estão comprovados, passa por um teste que o laboratório coleta no ELISA. Então Hoje a gente tem a portaria 151, até que se o paciente der positivo, precisa recoletar uma nova amostra e fazer tudo isso, né? E não dá para simplesmente dar um diagnóstico assim, né? De pré, aleatório, né? Olha, então, porque esse pré eu nunca cheguei a entender muito bem. Não. Mas a questão do diabetes, a gente tem até um exame, né? Que os médicos pedem, que é uma hemoglobina glicada, né? Então ele dá um valor nesse meio aí, nessa mediana aí. E é o que a maioria dos médicos nem conhecem que existe, né? Que é a hemoglobina glicada. Na verdade, não pedem. Não. Eles não pedem. Porque não conhece. Porque o que acontece? Os médicos, eles já pulam algumas etapas e já começam a te tratar. Entende? Te tratar. Quando, na verdade, por isso, como que é o merchan que você faz? @Fluir da Vida Oficial. Entrem lá que vocês vão se informar. Telefone 941807939. Liguem para nós, chamem a gente no WhatsApp, porque nós coletamos exames laboratoriais. Não venham coletar somente quando vocês estiverem doentes. Vem coletar a prevenção. A prevenção. A gente está falando de prevenção. De repente você está na casa do pré-diabético e não está sabendo. E a gente vai conseguir te direcionar. Legal, bacana. Gente, nosso horário passou até um pouquinho, passa muito rápido, né? Mas assim, eu faço convite para vocês estarem aqui mais vezes. Vocês conseguem? Com certeza. A gente falou de trabalho. Antes do final do ano, vocês conseguem? Vamos alinhar. Lá mais ou menos para metade de semana dezembro. Que vem. Semana que vem eu não consigo, infelizmente eu não consigo. Vamos alinhar, Se a gente faria assim. Vamos. Se você, inclusive, quiser colocar aí uma enquete aí para o seu público. Quer fazer as perguntas, as questões? Depois você me passa, ele escreve. Quais são os temas que eles querem mais saber da área da saúde? O que vocês querem mais saber da área da saúde? Então já inscrevam aqui embaixo nos comentários que, quando que vai ser o meio do mês? Tem que ser no final de semana. Porque é o mesmo lugar que eu uso como estúdio é onde eu atendo, tá, gente? Então eu uso só de final de semana. A gente vê mais ou menos as datas e a gente tenta deixar Pode ser? Pode ser. Então deixa uma enquete aí, caso vocês queiram saber mais sobre a área da saúde, da enfermagem, né? Porque eu acredito que bastante enfermeiro vai ver isso, porque a maioria do meu público é da área de saúde. Isso, né? As vantagens. Quem fez enfermagem aí ainda não está se encontrando, trabalha aí como frentista ou de Uber, sei lá. É promissora a área, você tem que usar a imaginação também, já não pode ficar limitado a um ambiente hospitalar. Não vai ficar parado. Aí, viu? Pode ter certeza. Quando que cai, Kleber? Sábado? Não, 14, melhor. Pré-natal, né? Pode ser no dia 14? Não, pré-natal. Vamos deixar marcado já? Vamos deixar marcado. Legal, então vai ser o nosso especial de fim de ano, pessoal. Então fiquem ligados, tá? Quero agradecer você, Daniela. Quero agradecer você também, Vânia. Que a gente. Obrigado. Que a gente acabou se conhecendo de uma maneira muito louca, né? Com uma paciente em comum que nós temos, né? Um ambiente muito, muito seleto nosso, né? Então a gente acabou se conhecendo. Adorei conhecer a Daniela, é a primeira vez que eu tô conhecendo, é a primeira que... Foi um grande prazer. Que é isso, o prazer é sempre meu. Legal, gostoso. O prazer é nosso, então, né? Para ser um pouquinho mais coletivo. Então, o prazer é nosso. Quero agradecer, então, Vânia e Daniela pela participação dia 14, em especial de final de ano. O pessoal vai deixar uma enquete, mas já deixa aí um assunto mais ou menos que a gente vai falar, principalmente com o enquete que o pessoal vai estar, as perguntas que o pessoal vai estar fazendo, tal. Aí vocês vão acompanhando no canal também, para na próxima a gente já ter umas respostas, né? Isso. E a gente vai falar um pouquinho mais também sobre o diabetes, que hoje em dia é uma doença que está pegando, né? Diabetes, pressão alta, né? Hipertensão, sim. Hipertensão. Lembrando que você que quer coletar exames laboratoriais não precisa passar com o médico, porque nós como enfermeiras conseguimos passar aí, coletar os exames para que a gente possa aí estar direcionando vocês. Sem burocracia. Sem burocracia. Tá? E bem rápido também, né? Bem rápido. Legal, bacana. Então, agradecendo vocês também que estão aí assistindo o nosso podcast Bate-Papo Descontrolado. Eu espero vocês na próxima semana. Se você ainda não ativou o sininho, ativa lá para novas notificações, para ter um acesso
ao nosso conteúdo exclusivo, esse bate-papo que tanto quer na área da saúde, da metafísica, como vocês sabem, um pouquinho também de política, né? Porque afinal, o analfabeto, o pior deles é o analfabeto político. Político, né? Né? Aquele que fala que não gosta de política é É o governado pior. por alguém Que que gosta. gosta muito de política. Perfeito, Pronto. falou tudo, fechou com chave de ouro. Vânia, perfeito. É isso. Pessoal, Tá, fico gente? aqui por hoje. Um forte abraço para vocês e até o próximo podcast. Fomos! Tchau.